Polígonos. Polígonos são figuras geométricas planas e fechadas, formadas por segmentos de retas. Então, quando que eu sei que é um polígono? Quando são figuras planas, quando são fechadas e quando são formadas por segmentos de retas. Os polígonos dividem em dois grupos, os polígonos convexos e os polígonos não convexos. Quando um polígono possui todos os seus lados iguais e, consequentemente, todos os ângulos internos iguais, trata-se de um polígono regular. Então, um polígono regular, ele possui todos os lados de mesmo tamanho e todos os ângulos com medidas iguais. Os polígonos regulares podem ser nomeados de acordo com a quantidade de seus lados. Elementos de um polígono. O ponto de encontro das retas, né, que são os lados, são chamados de vértice. Então, esse lado com esse lado encontrou aqui, formou o vértice B. Aqui formou o vértice C, que formou o vértice D. Os vértices são nomeados com letras maiúsculas do nosso alfabeto, né? E os segmentos AF, AE, né, são os lados do polígono. Então, ó, AB é esse lado, BC é outro lado, CD é outro lado, DE é outro lado. Tá? Então, esses segmentos de retas, que vai de um vértice ao outro, é chamado de lados do polígono. E quando eu ligo dois vértices não consecutivos, o que quer dizer não consecutivos? É que eu pulo um vértice. O vértice A com o vértice B são vértices consecutivos, é um seguido do outro. Se eu pulo, se eu parto do vértice A, pulo o vértice B e vou para o vértice C, eu vou formar uma diagonal do polígono. Então, diagonal são segmentos de retas que ligam dois vértices não consecutivos. Né? Aqui está a demonstração de algumas diagonais. Não estão todas, tá? Estão algumas. Por exemplo, se eu sair do vértice H e ir lá para o vértice B, eu pulei o vértice A, então isso aqui é uma diagonal. Então, os elementos de um polígono são lados, vértices, diagonais, e ainda tem, né, ângulo interno, tem o ângulo externo, tá? E, dando continuidade, veremos agora a nomenclatura dos polígonos. O que é nomenclatura? É eu saber, né, quando eu falar um hexágono, eu saber que um hexágono é um polígono que possui 6 lados e 6 ângulos. Tá? Então, podemos, né, dar nome aos polígonos de acordo com o seu número de lados. Veja a tabela abaixo. Se eu tenho um polígono com 3 lados, né, um polígono com 3 lados é um triângulo. Ele tem 3 lados e 3 vértices, né? Triângulo. Se ele tem 4 lados, então ele é um quadrilátero. 4 lados, 4 vértices, 4 ângulos. Se ele tem 5 lados, então ele é um pentágono. Se ele tem 6 lados, ele é um hexágono. E assim sucessivamente. Se ele tem 7 lados, é um heptágono. Se ele tem 8, octógono. Se ele tem 9, é um eneágono. Se ele tem 10, decágono. Se ele tem 11, um decágono. Se ele tem 12, dodecágono. Se ele tem 15, pentadecágono. E se ele tem 20, icoságono. Tá? Então, a nomenclatura é conforme o número de lados do polígono. Né? E entender, né, como que é feita a nomenclatura é o quê? É o número de lados mais a palavra gono. Por exemplo, né, eu tenho aqui hepta, 7, gono. Octo, 8, gono. Na, gono. Né? Hexa, 6, gono. Penta, 5, gono. Quadrilátero, né? Aí, esse aqui com exceção, né? O quadrilátero é uma exceção, mas os demais, tudo com a palavra, começa com o prefixo, que é o número de lados, mais o final, gono. Por exemplo, determina o número de lados do polígono. Então, vamos contar. Vamos começar a marcar aqui, ó. Um lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, você tem 7 lados, é um heptágono. Heptágono.
Por que é um heptágono? Porque o polígono possui 7 lados. Polígonos convexos e polígonos não convexos. Quando que eu identifico um polígono convexo? Se em qualquer parte interior do polígono eu fazer 2 pontos e passar uma reta, ela vai ficar inteiramente contida dentro do polígono. Ao contrário desse, então esse aqui é um polígono convexo. Convexo, qualquer lugar dentro do polígono que eu traçar, eu marcar 2 pontos e traçar uma reta, ligando os 2 pontos, a reta vai ficar inteiramente contida dentro do polígono. O que não acontece com os polígonos não convexos. Os polígonos não convexos, se eu marcar 2 pontos internos ao polígono e passar uma reta ligando, olha, aqui aconteceu desse pedaço de reta ficar fora do polígono. No entanto, esse aqui é um polígono não convexo. Ah, mas se eu fizer aqui, a reta vai ficar contida inteiramente dentro do polígono. Sim, mas se tem a possibilidade da reta ficar fora do polígono, aí nós falamos que é um polígono não convexo. Né? Então, o polígono convexo não tem possibilidade de eu marcar 2 pontos, traçar a reta e ficar um pedaço fora do polígono, ficar externo. Já o polígono convexo tem esta possibilidade. Tá? Olha, se eu marcar um ponto aqui e outro ponto aqui, né, esse ponto está interno ao polígono, esse também está dentro do polígono. No entanto, se eu traçar a reta, esse pedaço aqui fica externo, fica do lado de fora do polígono. E a classificação, polígonos e não polígonos. Conforme nós já vimos, né, um polígono possui ângulos, lados e vértices, e é formado por segmentos de retas. E ainda tem uma classificação, polígono regular. Polígono regular, né, é um polígono que possui todos os seus ângulos congruentes, ou seja, mesmo tamanho, e lados também congruentes, ou seja, lados com medidas iguais. Então, se um polígono tem todos os lados de mesmo tamanho, todos os ângulos congruentes, ou seja, também com medidas iguais, o polígono é chamado de polígono regular. Tá? E agora, né, nós veremos aqui na atividade classificar as figuras em polígonos ou não polígonos. Pela definição, polígono é uma figura fechada, ou seja, ele tem que ter início e fim, ele não pode ficar aberto assim, ó. Isso aqui é um não polígono, porque ele é formado por retas, no entanto, não é uma figura fechada. Polígono não pode ter curva. Polígono é formado por retas. Tá? Então, essa figura aqui é um polígono? Não. Essa figura não é um polígono, porque ó, a curva aqui, ó, ao invés de ter o vértice, se ele tivesse vértice, né, se ele só fosse formado por retas, aí sim ele seria polígono. Mas nesse caso, essa figura aqui é um não polígono. Por quê? Porque ele tem curvas aqui, ó. Tá? Então, essa figura vai circular. Eu vou circular todas as figuras que não são polígonos. Essa aqui também ó, tem curvas, então ela não é polígono, então também circula. Né? E a estrela? Essa estrela aqui, ela tem curva? Não. Ela é formada por retas. E ela tem vértices e formada por retas e é uma figura fechada também. Então, essa aqui é polígono, essa aqui não circula. Essa daqui é um polígono. Essa daqui também, veja, ó, ela é formada somente por retas, é uma figura fechada e ainda né, não tem curva. Logo, ela é um polígono, então não circula. E você vai analisar né, essa figura aqui, se ela é polígono ou não é. Se não for polígono, circula. Se não for polígono, circula. Né, as que são polígonos ficam sem circular. Agora, número 2. Conte e anote quantos segmentos de retas compõem cada polígono abaixo. Em seguida, pesquise o nome de cada figura de acordo com o número de lados. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4. Então, você vem e escreve aqui, ó, 4 lados. Aí depois pediu para dar o nome, né? Escreva o nome de cada figura. Então, se ela tem 4 lados, é um quadrilátero.
quadrilátero. E esse aqui tem 1, 2, 3. Se é 3 lados, então eu escrevo 3 lados. Depois, qual é o nome do polígono que tem 3 lados? Triângulo. E assim você vai fazer com as demais figuras. Conta o número de lados, escreve na linha de cima a quantidade de lados e na linha de baixo você vai escrever o nome do polígono conforme a quantidade de lados que ele possui. A número 3 classifica os polígonos abaixo como convexo ou não convexo. Nós vimos na definição de polígonos convexo é que se eu fizer uma reta, 2 pontos, né? 2 pontos no interior do polígono e ligar. Se um pedaço da reta ficar fora do polígono, ele é não convexo. Né? Se eu marcar 2 pontos distintos no interior do polígono e traçar retas, sempre elas vão ficar contidas, não há possibilidade de ficar nem um pedacinho do lado de fora, aí o polígono é convexo. Se, caso o polígono, né, permitir eu marcar 2 pontos no interior do polígono e ligar por meio de uma reta e ficar um pedaço da reta do lado de fora, é um polígono não convexo. Convexo. Então, você vai classificar os polígonos abaixo em não convexo ou convexo, tá? Conforme eu fiz aqui, ó. Esse polígono da letra D é um polígono convexo, esse polígono da letra C é um polígono não convexo. E aí você vai olhar os demais e classificar, né, conforme o polígono for convexo ou não convexo. Exercício número 4. Observe as figuras abaixo e, se for polígono, dê o nome conforme a quantidade de lados. Por exemplo, essa figura é um polígono? Sim, porque ela é formada só por retos, é fechada. Então, quantos lados e qual é o nome? É um quadrilátero. Essa figura aqui, ela é formada só por retas. No entanto, olha, aqui ela está fechada? Não, está aberta. Então, você vai escrever não é polígono, polígono. E se for polígono, você vai dar o nome. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lados, né? Aqui ela ficou um pouco deformada, a figura, mas isso aqui são retas, tá? É uma reta aqui, outra reta aqui, outra reta aqui, outra reta, né? São retas, né? Nós conhecemos uma estrela e sabemos que ela possui 8 lados, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então, se ela é um polígono, eu venho e escrevo octógono, né? Octógono porque possui 8 lados. E essa figura aqui é polígono, olha a curva. Se não for, aí você vai escrever não é polígono. Se for polígono, você vai escrever polígono. Esse aqui, ó, são lados, tá? Ó, um lado, outro lado, outro lado. Né? Os lados são fechados, é formado só por retas, então é polígono. E se é polígono, ele tem 3 lados, qual que é o nome dele? Triângulo. E assim você vai fazer com todas as figuras da imagem, né? Isso aqui também é uma reta, outra reta, outra reta. Né? Então, isso aqui é um triângulo? Sim, por quê? Porque tem 3 lados. E esse aqui é um triângulo? Também. Ah, mas essa figura é igual a essa? Não. Esse triângulo aqui é um triângulo acutângulo, porque os 3 ângulos são iguais, e esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, porque tem um ângulo reto. No entanto, as duas figuras são polígonos, tá? E o nome das duas figuras, conforme a quantidade de lados, é chamado de triângulo. Por exemplo, essa figura aqui, será que ela é triângulo, ou será que ela é polígono, ou não polígono? Bom, ela é formada por linhas retas? Sim. Ela é fechada? Também. Então, ela é polígono. Se ela for polígono, quantos lados que ela tem? Ela possui 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Qual que é o nome da figura que tem 6 lados? Aí você vem e escreve hexágono. E esse aqui, será que é polígono? Olha a curva. Né? Então, se ela tem curva, ela é polígono ou não polígono? Se não for polígono, aí você vem e escreve não polígono. Se for polígono, tem que escrever o nome do polígono. 4. Pinte em cada fileira o desenho que é um polígono. Então, você vai pintar somente os desenhos que forem polígono. Por exemplo, essa figura aqui é polígono ou não polígono? Né? Ela é formada só por retas, no entanto, ela é aberta, então é não polígono, então não pinta. Essa figura é polígono? Sim. Né? Então, nós vamos pintar o triângulo, porque ele é um polígono. E o círculo é polígono? Não, o círculo... Aqui, ó, o círculo não é polígono. Por quê? Porque ele tem curva. Ó, ele é formado por linhas curvas. Polígono é formado por retas, somente linhas retas, não pode ter curva. E, além de tudo, ele tem que ser fechado. Se a figura for aberta, ele, né, apenas linhas, são linhas e, né? Então, eu tenho, por exemplo, isso aqui, né, é formado só por retas, no entanto, não é polígono porque está aberto. Tá? Então, em cada fila, você vai desenhar, vai pintar a figura que for polígono. O número 5. Escreva o nome dos polígonos e complete a cruzadinha. Por exemplo, olha, aqui eu tenho, qual que é o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se é um hexágono, qual é, né? 6 lados é um hexágono. Aí eu venho e escrevo. Será que dá certo aqui? Vamos ver. Opa, não é aqui não. Né? Hexágono. Vamos apagar, né? Vamos apagar. E vai tentar no outro. Né? Vamos nessa figura aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver essa figura aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Qual que é o nome da figura que tem 5 lados? Pentágono. Vamos ver aqui. Pentagono. Deu certo. Né? E essa figura? Triângulo. 1, 2, 3. 3 lados. Triângulo. Vamos ver será onde é que vai dar certo. Né? Triângulo. Pode ser aqui. Vamos ver se vai dar certo. Triângulo. Ó, deu certo. Aqui, ó, ficou passando um quadradinho e ficou faltando, deixa eu ver aqui. Vamos escrever o nome da figura aqui, só para mim ver aqui. Deixa eu mudar a cor. Vamos escrever aqui. Então ficou faltando um quadradinho. Quadrilátero. Então ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai fazer 6 quadradinhos à esquerda e excluir esse quadradinho. Na verdade, né, esse aqui é o nome dessa figura aqui, tá? É um quadrilátero. Então, você vai, ó, ali, quadrilátero. Tá? E desenha uns quadradinhos que ficaram faltando aqui, tá bom? E aí você vai completar toda a cruzada conforme a quantidade de lados que tem os polígonos aqui. Já respondi quase tudo, né? Vou apagar aqui e depois vocês fazem no caderno de vocês. Bom, e ainda, né, a questão número 6, observe cada polígono e complete. O polígono tem 3 lados e é chamado de triângulo. Não é isso? Esse polígono aqui, ó, ele tem 1, 2, 3 lados e ele é chamado de triângulo. O polígono tem 1, 2, 3, 4 lados e é chamado de quadriláteros. E assim você vai fazer
com os demais da atividade número 6.